Bom dia, ótimo sábado para todo mundo. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos que estão entrando, Elaine, Lorene, Evaldo, Maria. Sejam todos muito bem-vindos para mais essa nossa live, que faz parte dessa maratona de lives que foi essa semana, que está sendo, né, essa semana, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Essa maratona de lives em que a gente está procurando trazer aqui conteúdos que vão ajudando você a manter o seu equilíbrio emocional, seu equilíbrio mental, nessa fase tão desafiadora que nós estamos passando, cheio de coisas novas acontecendo, que nos tirou completamente da nossa zona de conforto e que está fazendo com que a gente busque alternativas, que a gente repense novas formas de lidar com as coisas, de organizar, inclusive, a nossa rotina. Estamos tendo que repensar esse formato, né? E é isso que a gente vai falar hoje aqui, junto com a ajuda de uma mãe muito querida, que é a Suelen, que vai explicar pra gente, vai compartilhar como foi para ela estabelecer essa rotina das filhas, que assim como todas as outras crianças estão tendo que estudar de casa, né? Estudo online, que é uma novidade, isso nunca antes aconteceu. Mas também como fazer para que nesse momento seja um momento dentro do possível leve para a criança, né? Que já está num confinamento, que é difícil. A criança, ela por natureza é expansiva e precisa expandir, compartilhar, sair. Porém não pode, tem que ficar agora reclusa, né? E isso é um grande desafio. E com isso, como fazer então para que as crianças tenham esse momento, um momento de aprendizado, de consciência, mas também um momento leve, né? Afinal são crianças, como elas podem se divertir também. A Suelen conseguiu fazer isso de uma maneira tão linda que eu convidei ela para vir compartilhar com vocês. Porque por outro lado, eu ouço muito as mães dizendo: nossa, eu não sei como fazer, tá uma loucura administrar a rotina de todo mundo aqui em casa, né? Conciliar as diferenças, os pais tendo que trabalhar em casa, ao mesmo tempo os filhos tendo que estudar, né, em casa, mas também ter a sua distração, sua diversão, enfim, é um desafio realmente muito grande lidar com tudo isso, e nada melhor do que quem já está passando pela experiência para compartilhar com a gente e trazer aí quais são as dificuldades e tudo que está dando certo para colocar nessa nova dinâmica. E era importantíssimo entender que eu tenho duas crianças, né, uma de 12 e uma de 8, elas são completamente diferentes, têm energias diferentes e tempos diferentes. Então eu precisava entender como que eu ia agradá-las, como que eu ia fazer com que aquela rotina tivesse o senso de responsabilidade, porque todos estamos em casa, utilizando a louça, a roupa, os mesmos espaços, e também gerar alegria. Eu queria também que, além de ter a responsabilidade escolar e a responsabilidade com algumas atividades em casa, que tivesse também muita alegria, porque eu entendo que esse momento é um momento de história. Todos nós estamos na história mundial, não é só a história do nosso país. E eu quero muito que elas tenham memórias incríveis deste momento. Eu sei que estamos vivendo um momento difícil, porém eu quero que elas tenham grandes memórias desse momento. Então era fundamental ter na agenda delas os momentos de liberdade. O que seria um momento de liberdade? Para mim, a mais velha, ela adora literatura, adora ler. Então ela tem que ter um momento da literatura dela sozinha, sem nenhum de nós ao redor dela, porque é um momento individual dela. A pequena adora ficar grudada, é um grude. Então eu entendi que ela tinha que ter um momento comigo, um momento com a irmã e um momento com o pai. Então nós conseguimos nessa agenda fazer tudo isso, só que antes tem que conhecer a criança, tem que conhecer um pouquinho, porque quem trabalha fora às vezes tem uma outra dinâmica. Então você precisa entender, fazer a sua agenda primeiro. Eu tô vendo que tem muitas amigas minhas aqui que entraram e que elas trabalham fora e agora elas estão home office. E então elas precisam entender a rotina delas e aí depois da criança e montar em conjunto. É importante montar em família esse momento, essa rotina, porque ela não é permanente. Ela é para esse momento, mas ela pode gerar muitos vínculos e um grande aprendizado para sempre. Su, eu acho importante isso que você está dizendo. Tem dois pontos aí. O primeiro é
entender a individualidade da criança, né? Os filhos, a gente claramente vê a diferença entre eles de perfil, né? É muito comum isso, de um ter um gosto, sei lá, de questões mais expansivas, outros gostar de ficar um pouquinho mais sozinho, ter uns momentos dele. Então, entender primeiro isso, né? Não adianta impor uma rotina que vá completamente contra o perfil da criança. Não vai funcionar. Se a gente quer dedicar essa energia para construir isso, para funcionar, tem que primeiro identificar esse perfil, porque senão obrigar as coisas não funciona, né? Não. Então, um outro ponto interessante é também fazer o que você falou de fazer junto, né, com a família, porque eu penso o seguinte, das mães que eu atendo, às vezes existe uma intenção de fazer tudo sozinha, porque ela sente que é ela que tem que dar conta, que tem que controlar tudo. Isso sobrecarrega muito e também dificulta que funcione essa rotina. Quando envolve a criança, como você muito bem fez, você dá a oportunidade da criança também dizer se aquilo é legal ou não. Quando ela participa do processo, a chance dela se interessar em seguir essa rotina é muito maior, não é? Sim, e aí você teve uma boa adesão delas. Muito, muito. Aqui em casa, quem conhece já sabe, a gente gosta de uma rotina. A gente aprendeu isso ao longo de um bom tempo. Mas elas super toparam, porque elas entenderam que isso ia ajudar muito, tanto na questão do estudo e também de estar voltada para elas e para nós ao mesmo tempo. Ontem mesmo você comentou na live da noite que era importante a gente tentar interagir nos momentos mais simples, que, por exemplo, é no almoço, é no café da manhã, no jantar, porque todos estamos juntos, na mesma casa, mas em muitos momentos fazendo coisas diferentes. E eu precisava da adesão delas, sim, porque como a gente não tem um tempo definido deste momento, era vital que elas ficassem felizes. E, gente, não tem nada que impeça da rotina ser modificada. Eu sofri essa modificação na pele na quinta-feira. Eu precisei modificar a rotina da minha mais nova, por conta das atividades escolares. Eu percebi que ela não estava dando conta, né? Não estava conseguindo fluir a atividade no tempo que nós tínhamos combinado. Então, nós modificamos sem nenhum sofrimento. Então, a rotina, ela não é uma caixinha fechada, ela é uma caixinha que ela é aberta e você pode modificar, vai transformando para gerar felicidade. Sim, eu acho que esse conceito é importante também, né, Su? Assim, rotina não quer dizer uma coisa rígida e chata. É, na verdade, um guia, né? Um guia para a gente saber o que fazer. E aí eu digo até assim, aproveito para dizer para as pessoas, isso é muito bom. O nosso cérebro, ele gosta de saber o que vai acontecer. Sabe por quê? Ele prepara o nosso corpo para o que vai acontecer. Se eu sei qual é o horário que eu vou focar no trabalho, o horário que eu vou fazer atividade física, o horário que eu vou brincar com os filhos, o horário que eu vou cozinhar, meu organismo se prepara para aquilo. Aí eu evito aquela sensação de não estar pronta para o que eu vou fazer agora. Então, eu vou trabalhar ou as crianças vão estudar e não estão prontas para aquilo, quer dizer o quê? Não estão com aquela habilidade do foco ativada. Agora, quando existe a rotina, que é um guia, e aí você procura estabelecer todos os dias o mesmo horário daquelas atividades, o cérebro vai acostumando, vai condicionando, ele condiciona rapidinho. Em geral, em 3 dias seguidos, com a mesma rotina, ele já está condicionado. Aí, chega no 4º dia, é hora de estudar ou de trabalhar, a concentração já vai estar mais ativa. É a hora de fazer atividade física, o corpo já vai estar com mais adrenalina. É hora de brincar, já vai estar mais relaxadinho ali, quimicamente preparado. Então, isso é muito importante. A gente tem que desmistificar a rotina como algo negativo. É algo muito bom para ser um guia. E como você bem falou, pode ser flexível, a gente ajusta, porque algo novo vai vendo se está dando certo ou não e vai fazendo os ajustes. Muito bem. Sim. Perfeito. E você, mais ou menos, como dividiu aí vamos dizer, esses blocos de atividades? Como que você fez aí na sua casa? Primeiro que as duas, até a quarentena, elas estudam em momentos diferentes. Então, uma no período da manhã e outra no período da tarde. E aí eu entendi que não ia rolar manter essa diferença de horário. Elas teriam que estudar no mesmo horário de manhã e eu expliquei para elas por quê. Isso é importante, a gente precisa explicar o porquê.
Eu expliquei que no período da manhã eu precisava ter um olhar especial para o estudo delas, né, para essa responsabilidade, onde a pequena ia exigir muito mais de mim do que a Duda, e então eu precisava das duas no mesmo momento. Então o primeiro bloco é o bloco da manhã. Elas precisam acordar às 7 da manhã. Gente, não é férias, então tem que acordar às 7 da manhã, tomar café, arrumar o quarto, que já é normal na rotina delas, tomar o banho e, acredite, colocar o uniforme do colégio. Porque tem a ver com o que você falou da função cerebral, de já estar pronto para aquela próxima atividade. Enfim, descem, tomam café conosco. E aí é engraçado porque na rotina da manhã tem algo muito interessante que já temos desde então. A Eduarda tem um animalzinho, um pet, a Mel. E ela tem que cuidar da Mel. Então ela tem que fazer tudo um pouquinho mais rápido porque ela tem uma atividade extra aí, que é o cuidado do pet dela. Ok, às 8 horas, todas as duas, cada uma na sua escrivaninha, estão estudando. Então nós dividimos o período da manhã. Eu vou até pegar aqui para mostrar, eu sei que não vai ficar nítido, mas só para dar uma ideia, tá bom? Então, o período da manhã, aqui para as duas. Depois nós vamos para o período da tarde, que começa com o almoço. Aqui tem um bulletzinho, uma etiqueta, onde tem o que todo mundo tem que fazer na casa a qualquer momento. Lavar o copo se estiver na pia, um talher, recolher uma roupa. O que tiver no caminho, você precisa pegar e colocar na casinha do dono. É um lembrete. Deixa eu fazer um comentário. Eu acho excelente isso, porque tá aí mais um ponto para a gente pensar, né? Os pais também assumem muito a questão de organizar a casa, manter a estrutura para si mesmos. E muitas vezes a própria mulher é quem faz tudo. Mas, gente, sobrecarrega tanto a mulher, né? A gente tem que entender que, enquanto família, nós somos um time. E todo mundo tem que jogar junto. Porque todo mundo quer ter a casa limpinha, todo mundo quer ter a comida feita, né? Então, a roupa sequinha no varal ou lavada, enfim. Todo mundo quer ter essa estrutura. Então, se a gente jogar como um time, não fica pesado para ninguém. E aí, as crianças vão aprendendo também. Elas vão aprendendo a desenvolver o senso de autorresponsabilidade, auto-organização. Uma série de aprendizados vem nesse processo. Então, não é errado, não é escravidão você colocar o filho para trabalhar. Eu acho isso muito importante a gente ressaltar aqui, que dá para dividir. E se as crianças entenderem isso, que elas não estão lá para serem servidas, elas estão lá para compartilhar, somos um time. Fica mais fácil, né, Su? E você já faz isso, que legal, muito bom. E aí, Rô, voltando para a questão dos blocos, então tem a parte da tarde, e aí muda completamente aqui a rotina das duas, depois do almoço, porque a Eduarda, como é atleta, então ela vai treinar, ela não vai mais para a academia, para o clube, porém ela faz os treinos físicos dela. E eu tenho que supervisionar isso para saber se faz certinho, então eu tenho que colocar o meu tempo nesse tempo dela. O da Valentina, nesse momento aqui, ela está lendo um livro, assistindo um desenho, brincando com algum Lego, que eu já cansei de montar e desmontar Lego, meu Deus do céu, uma loucura. E aí tem um momento muito interessante aqui, que é o café da tarde, porque antes nós não nos encontrávamos os quatro no café da tarde, cada um estava na sua rotina, né? O Thiago trabalhando fora, a Eduarda treinando e a Valentina no colégio. Agora todo mundo se encontra. Então a gente precisou também, eu vi que já colocaram que os filhos estão engordando, calma, não precisa ninguém engordar. Dá para fazer um café da tarde muito gostoso, muito nutritivo, e nesse momento eu sugiro que quem de repente tem um distanciamento do filho por conta da rotina antes de tudo isso, convide o filho para fazer uma receita. Ontem mesmo vocês compartilharam uma receita incrível de um mousse de abacate. É um momento de você interagir com o seu filho. Então dá para fazer coisas deliciosas sem se preocupar com a questão de engordar, porque são coisas saudáveis. Então tem esse momento também. E aí o Thiago sai do home office dele, ele fica um pouquinho com a gente e a gente troca algumas coisas naquele momento. É mais ou menos uns 30 minutos, mas são 30 minutos muito, muito ricos, né? Muito bacana, porque nós não tínhamos esses 30 minutos em nenhum momento da nossa tarde antes de tudo isso. Aí... voltando então, para quer dizer, só aproveitar o seu gancho. Então, quer dizer que, além de tudo, está sendo um momento legal para vocês terem uma oportunidade a mais de estarem integrados, né, juntos, compartilhando ali
um lanche da tarde, que é um momento bem gostoso, conversando um pouquinho. Se a gente olhar de forma positiva para as coisas que acontecem, procurar buscar mesmo. Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho, mas ter essa intenção. Poxa, deixa eu ver o que pode ter de bom nessa nova fase, fica mais leve, né? Se a gente só olhar para o que, mudou, não sei mais o que fazer, vai ficando pesado e vai gerar frustração, porque você não consegue sair do lugar. Então, o primeiro passo é a intenção de fazer dar certo, né, Su? Exatamente. E a partir disso, como eu posso fazer ser bom isso que está acontecendo? Muito legal. Muito bom. Exatamente. Pode continuar. Aí eu vou pro último bloco, gente. É o noturno, né? E aí mudou também uma coisa aqui. Antes nós jantávamos todos juntos. E aí voltando para aquela situação de que eu não vou ficar o tempo todo na cozinha, enfim. Eu preciso me dividir para todo mundo porque todos estão em casa neste momento. Eu cortei o jantar. Então, nós abrimos um momento lanche, um lanche leve. O almoço é um almoço, comidinha fresquinha, ok. Mas o jantar, não. É um lanche. E aí, neste momento, a gente interage bastante. Por quê? Cada um vai falar do que aconteceu no seu dia. Aí, de repente, pode falar assim, poxa, mas vocês ficaram lá na casa, mas fazendo coisas diferentes. Nós nos encontramos em algum momento na nossa casa, mas em muitos momentos cada um estava fazendo as suas atividades. E aí a gente se encontra na hora do jantar, que é um lanche da noite, digamos assim, e trocamos. Então o Thiago conta o que está acontecendo no trabalho dele, a Eduarda fala, por exemplo, como é que foi a sessão dela com a naturopata online, que foi incrível. A Valentina conta como é que foi a aula online de balé. Enfim, a gente compartilha. E também nesse momento, é lógico que a gente exalta sempre os pontos positivos, mas também é um momento de alinhar algumas coisas. Então, se teve algum comportamento que não foi legal, e comportamento pode ser os mais diversos, gente. Esqueceu de pegar aquela xícarazinha, esqueceu de abaixar o volume, enfim, pode ser qualquer coisa. E dentro de uma casa, tudo pode ser um problema se você não equalizar. Então, a gente alinha esses pontinhos para que no próximo dia, aquilo que de repente gerou um incômodo em alguém, não se prolifere, não aconteça, aquela situação não se repita. Porque é importante esse respeito, porque todos estamos juntos, no mesmo espaço, mesmo incômodos diferentes, mas a gente precisa respeitar o momento de cada um. Como, por exemplo, é um exemplo bobo, mas o Thiago é muito tranquilo. Mas quando ele vai entrar numa reunião bem específica, alguma situação, ele dá um toque para a gente antes. Ele fala, vou participar em meia hora de uma situação que eu preciso um pouquinho mais de tranquilidade. Então a gente já sabe que naqueles próximos 30 minutos, eu não vou colocar uma música para dançar com a Valentina. Eu vou colocar depois, eu não vou deixar de dançar. Então tudo pode acontecer, mas a gente vai se respeitando. E um outro ponto que eu quero falar sobre essa questão da rotina, por exemplo, o Thiago só tem a função de lavar a louça do jantar, mas ele quer tanto participar desse momento diferente que estamos vivendo, que ele falou, não, eu lavo a do almoço também, porque aí eu interajo com as meninas, eu fico um pouco mais de tempo com elas. Então é o que você falou, é sempre ver coisas boas em qualquer momento da nossa vida. Isso, exatamente. E todo mundo entender que tem responsabilidade no processo, né? Não adianta deixar a cargo de uma pessoa só, porque aí vai virar um caos. Alguém vai ficar frustrado, vai sentir falta do suporte. Agora, eu sei isso, que também, assim, eu vi algumas pessoas que comentaram aqui, eu ouço muito isso no consultório, nem em todas as casas o marido é tão parceiro. A gente sabe disso. Talvez até por essa questão de que, às vezes, o marido fica muito focado só no trabalho e não se criou essa cultura de cooperação, né? Aí eu quero só, assim, você diz também para mim o que é que você acha, mas eu acho que tem alguns aspectos que a gente pode ajudar aqui as mulheres que disseram isso, que é assim, se você não tem a parceria do seu marido, entenda que você brigar, você cobrar, não vai trazer muito resultado diferente, né? Ninguém reage muito bem à cobrança. Na verdade, quando a gente cobra, a gente cria uma barreira. A pessoa tende a já, né, ficar ali não gostando disso. Então, o que se pode fazer? Primeiro, entender que o que eu posso mudar em mim que pode refletir no outro. E eu sei que isso parece uma loucura, porque vai dizer, poxa, mas é ele que não faz, e eu ainda que vou olhar o que eu posso mudar em mim. Pois é, mulherada, sim. Por quê? Porque as pessoas ao nosso redor refletem o nosso padrão de comportamento. O que isso quer dizer? Se eu
quero controlar tudo, eu quero ser a pessoa... E a mulher tem essa tendência, nós temos isso por natureza, como a gente tem. Assim, faz parte da nossa estrutura cerebral, uma capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente meio que quer coordenar tudo, controlar tudo, ou porque se eu for pedir para o outro, vai demorar, ele vai ter que aprender a fazer, ou não vai fazer do jeito que eu gosto, então deixa que eu faço. Aí a gente sai fazendo tudo e acaba com isso mal acostumando as pessoas da família a esperarem que você faça tudo, porque você sempre fez. E se você não disser, eu preciso de ajuda, e se você, quando disser, eu preciso de ajuda, não aceitar que a pessoa vai fazer do jeito dela, não é do seu, e falar, tá tudo bem, aí você elogia, porque aí você ganha espaço para depois dizer, faz assim, um pouquinho mais assim, pode ficar melhor, né? Se a gente não fizer isso, vai ser sempre assim, esse foco na mulher desgastando muito, só que é isso que a gente precisa se conscientizar, somos nós que temos que mudar a nossa atitude, deixar as coisas acontecerem um pouco, dizer quando precisa de ajuda, aceitar que o outro faça do jeito dele, porque senão não vai mudar, criar uma nova cultura dentro de casa, e talvez estarmos todos juntos é essa oportunidade, criar uma nova cultura, uma nova consciência. Isso vai exigir um pouquinho de energia, de dedicação, vai, mas depois que a cultura da família se estabelece, fica muito mais fácil. Eu creio que a Su já deve fazer isso há um bom tempo, por isso para ela também essa dinâmica já funciona, porque o marido já está consciente, ele é participativo, as filhas também estão conscientes que elas não são rainhas para estarem lá sendo servidas, elas são parte de um time em que todo mundo colabora, né, Su? O que você acha disso? Isso. Eu concordo plenamente com tudo que você falou, Rô. O mais importante, na minha opinião, é a gente não achar que muda o outro, porque realmente em nenhum relacionamento nós somos a mudança do outro, nós podemos ser agentes de transformação. Então é o que você falou, você não pode ter a expectativa de que o seu marido, o seu parceiro, o seu filho, quem compartilha o dia a dia com você, vai mudar porque você quer. Você precisa realmente mostrar de outras maneiras que vocês precisam ser um time. Eu vou dar um exemplo muito bobo, mas que foi muito efetivo. Quando eu deixei o mercado de trabalho e vi ficar em casa, né? Foi uma decisão em conjunto, coletiva, eu e o Thiago, mas nós fizemos um contrato. Nós temos um contrato, nós temos um combinado, e é um combinado que tem que ser respeitado. Onde nesse combinado tem uma cláusula que é a seguinte: na sexta-feira, quando ele chega do trabalho, começa a minha folga. E eu não vou fazer absolutamente mais nada até a segunda-feira de manhã. Olha! Nada. Que nada. ótimo! Foi difícil no começo? Foi diferente. Hoje é extremamente normal. Se eu fizer alguma coisa, ele fala, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Muito bom. Então, assim, foi algo que era uma mudança, porque eu parei de trabalhar fora, vim trabalhar dentro de casa e eu precisava do meu momento. Então, é importante. E as crianças, inclusive, já sabem. Na sexta-feira eu subo à noite, fecho o meu quarto e vou ficar lendo, assistindo, vendo as minhas séries e ninguém me atrapalha. No máximo é assim, mãe, você quer uma pipoca? Então, a gente vai se respeitando. Mas é porque a gente também respeita o espaço do outro. Por exemplo, a Eduarda é viciada em leitura. No momento que ela está lendo, eu respeito o momento dela. Na hora que o Thiago, ontem mesmo, era uma sexta-feira mesmo em quarentena, isso se mantém, viu, gente? O Thiago fez happy hour online com os colaboradores dele do trabalho. Fizeram happy hour até umas 9 da noite. Terminou, eu passei a bola para ele e subi para o meu quarto. E ele só subiu com as meninas às 2 da manhã, porque aí é o momento dele na sexta-feira com elas. De jogar videogame, de assistir filme, de fazer pipoca doce, salgada, o que eles quiserem. Perfeito. Então, funciona. Era uma rotina que a gente só manteve agora nessa quarentena. E aí, quando a gente tem esses combinadinhos e esse respeito mútuo, tudo funciona. Não é fácil. Se eu falar que rotina é algo fácil, não é. É muito tranquilo quando eu mostro isso para vocês, quando eu posto, porque eu vivo de rotinas, eu me organizo em rotinas. O nosso dia a dia é com base nisso. Então, eu só adaptei. Eu também vi que tem muitas pessoas aqui dizendo, mas eu estou trabalhando em casa e eu não tenho colaboração, não tenho a participação de uma outra pessoa.
enfim, tô sem a minha assistente. Eu acho que assim, a gente não vai conseguir fazer milagre nessa quarentena. De verdade, a gente não vai. Mas é um ponto que a Roberta colocou lá no início da live. É de volta para casa. Hashtag de volta para casa. Então, se nós estamos voltando para casa, é uma excelente oportunidade para a gente rever uma série de coisas que o time da casa precisa mudar. Juntos, não é cada um separado, juntos. Então é um momento da gente olhar um para o outro e falar, poxa, eu não sabia que era tão bom ficar com você, mas eu percebi que é bom, mas eu acho que eu também poderia melhorar nisso, nisso, nisso. E você? Como que a gente pode fazer isso? Eu tenho uma amiga que está aqui na live, Elaine Pascoal, ela não pratica exercício e ela está praticando todos os dias às 19 horas com o marido e as filhas. Nenhum deles praticava. Olha que então, bom. eles resolveram colocar uma nova atividade, é a física, e eles não estão preocupados de ter os músculos, nada disso, mas de estarem com as crianças, de estarem Um momento de conexão entre eles, né? Exatamente. E é incrível, ela não está com a pretensão de ficar uma super mulher, né, fisicamente. Não, mas ela quer estar mais próxima das filhas dela. E assim como também tem aqui uma outra amiga, a Fernanda, que falou o seguinte, mas a criança pede lanche, a criança pede não sei o quê. Quando a gente mais ou menos desenha isso junto com a criança, ela vai perceber que ela vai comer pelo menos umas 4 ou 5 vezes ao dia. Ela não vai ficar sem comer. E que tem horário para isso, né, Su? Então ela não precisa pedir a todo momento. Até porque, olha, gente, também a rotina, como eu disse para vocês, o cérebro gosta disso porque ele se prepara. O da criança é a mesma coisa, também vai se preparar e vai ficar condicionado que existem os horários de refeição. E isso é muito bom porque evita a compulsão, a coisa do comer o tempo todo, né? Você vai ter o momento certo da refeição. Facilita para a mãe, que não precisa parar o seu trabalho, se ela estiver trabalhando, para ir lá fazer comida para a criança. Não, a gente tem o horário de comer. E, como eu disse também, em 3 dias, o cérebro tende a ser condicionado. Então, o trabalho maior, do meu ponto de vista, é primeiro a gente se convencer de que rotina não é algo chato, difícil. Pelo contrário, é um facilitador e um guia. E isso é flexível. Testa por uma semana, vê como tá, faz ajuste se precisar. Mas assim, a família toda sabe qual é a hora que cada coisa acontece. Gente, veja na escola. A escola tem rotina. Tem horário para entrar, tem horário para cada aula, tem horário do intervalo, do recreio, que é o horário de comer. Não pode comer qualquer hora na sala de aula? Normalmente não. Né? Você tem horário para ir no banheiro, você tem horário para sair da escola. Nós todos fomos educados dessa forma, com horário. Empresa, você pode também fazer o que você quer, a hora que você quer? Normalmente não. Você tem horários a cumprir, um certo horário para começar a trabalhar, tem o horário de pausa para as refeições, o momento que você pode tomar um cafezinho, que você pode ir ao banheiro. A vida já é assim, né? Já tem uma sequência. E isso é muito importante manter nessa fase. Porque senão também acontece uma coisa, Su, que eu vi algumas pessoas que eu atendi online essa semana, assim, mais adolescentes, né? Ai, tá mó tédio, não tem o que fazer. Ai, sabe? Porque ele não sabe qual é o próximo passo, o que tem que acontecer. Então, basicamente, faz o que a escola deu e acabou. Não tem programação. Quando você cria, a gente pode até trocar a palavra rotina, se tiver um sentido muito pesado para algumas pessoas, né? Por programação. Então, se a criança tem uma programação, e seria legal fazer isso junto com a mãe, porque a mãe garante que está tudo sendo previsto ali, ela sabe que o tempo livre, na verdade, é só uma parte, porque se ela já determina, vamos dizer que vai estudar de manhã, à tarde ela determina um período em que ela vai fazer uma leitura. Seria legal ter um período de leitura, um horário, um período que vai fazer atividade física. Um período, como eu falei para alguns desses adolescentes, marca um horário para você conversar com seus amigos, né? Abre aqui o WhatsApp ou, enfim, algum outro aplicativo que dê para juntar mais pessoas. É o momento seu com seus amigos. Até fiquei sabendo, uma dica boa que eu soube essa semana, que Netflix tem agora uma opção em que você consegue assistir todo mundo junto ao mesmo tempo o vídeo, né? E aí vai conversando, o que tá achando do vídeo. Isso é ótimo para adolescente, criança, poder fazer isso com os amigos, mas tem o horário certo para fazer isso. O horário em que vai brincar com os irmãos, ou que vai interagir ali com a família, uma brincadeira no fim do dia, como a gente vem falando aqui nas lives, né?
momento de fazer um jogo em família, brincar de imagem e ação, de mímica. A gente lembrou aí do jogo Stop, que é um jogo da nossa época que é bem legal, bem divertido, dançar, cantar. Sabendo que tem horário para tudo, não vai ter tédio, não vai, porque a criança sabe que tem um momento para cada coisa acontecer e o cérebro dela sabe. Então o cérebro dela está ativo. Se ela fica sem ter previsão do qual é o próximo passo, o cérebro entra numa letargia que vai gerar sensação de tédio, e aí quanto menos faz, menos quer fazer. E pode levar até um estado depressivo. Então é até perigoso. Rotina e programação é muito importante, Su. Então, é isso aí. Super parabéns. Aí, você tinha falado, agora voltando, você tinha comentado comigo também que vocês definiram o lugar da casa que as coisas iam acontecer, né? Então, por exemplo, o seu marido precisa lá trabalhar, né? Então, onde é na casa que ele vai poder ficar? E aí as pessoas vão respeitar esse ambiente. Isso precisa ser combinado com todo mundo, né? Como foi organizar essa parte? Primeiro que a gente tinha que entender onde cada um ia ficar. E a prioridade é do Thiago, sim. Ele é o provedor, ele precisa trabalhar, ele precisa estar voltado para a atividade laboral dele. E ele disse que o melhor cantinho era no nosso quarto. Falei, perfeito. Então, com isso, a minha rotina de organização do quarto, ela começa um pouco mais cedo para que ele possa, realmente, no horário dele, estar trabalhando no quarto sem nenhum tipo de problema. Das meninas, a parte de estudo, cada uma no seu quarto. Cada uma tem o seu espacinho, os seus objetos, e aí cada um ficaria no seu quarto. A interação na casa seria na parte da cozinha, onde nós jantamos, almoçamos, as nossas refeições. E as atividades físicas na garagem. Então, no quintal, na garagem, a gente faz todas as atividades físicas. E também em momentos diferentes, porque eu treinava antes às 9 da manhã. Agora eu treino às 6h30 para conseguir dar conta dessa nova rotina. Então, às 6h30, eu e o Thiago, a gente vai para a garagem, para o quintal, e a gente treina. Então, cada um tem o seu espacinho. E aí a gente conseguiu manter um espaço livre da casa, que é a sala de TV. Por quê? Na sala de TV, por exemplo, se a Valentina quiser dançar, assistir uma série, a própria Duda pode nesse espacinho e tá livre. É para fazer qualquer atividade ali. Não é de alguém aquele espaço. É do coletivo, né? Então, isso foi bem interessante também. A gente montou uma rede para elas também conseguirem ficar deitadas, com a Mel para brincar, enfim. Então, tem os espacinhos para cada um. Esses territórios têm que ser respeitados, tanto no sentido de barulho, de bagunça. No espaço do Thiago não pode ter barulho, o que não é um problema para nós. No espaço de treino da Eduarda, quando ela vai treinar, ela gosta de fazer isso sozinha. Então, ela se organiza ali, a gente fica só de longe dando uma fiscalizada. A Valentina sabe que não pode entrar nesse momento, ela não é bem-vinda, porque ela tira a concentração da Duda. Mas, em contrapartida, tem um cantinho de jogos delas. Então, elas têm espalhado no chão os brinquedos, os jogos. Então, a gente conseguiu setorizar a casa para que todos pudessem, sim, usufruir de tudo, cada um no seu tempinho. Ótimo. Su, eu quero falar 2 pontos aqui. Um é que eu achei muito legal, você adaptou a sua rotina pessoal, que seria a sua atividade física, mas você não abriu mão da sua atividade física. Eu acho isso tão legal porque você está se valorizando a sua saúde. E quando você tem essa atitude, você está sendo modelo para suas filhas. E também acho importante a gente dizer isso aqui, porque especialmente as mães tendem a deixar as suas coisas de lado para atender a necessidade da família. Mas pensa que você atende a sua família, mas qual é o modelo que você está ensinando para os seus filhos? É o modelo de abrir mão de tudo, o que é bom para você? E aí, quem serão eles adultos? Provavelmente vão repetir o mesmo padrão. Então, quando eu adapto, tudo bem, preciso adaptar, então todo mundo aqui tendo que ser flexível, vou adaptar meu horário. Mas eu não vou deixar de fazer. Porque quando eu não deixo de fazer, eu não estou com as minhas filhas, mas eu estou mostrando para elas que isso é importante, cuidar da saúde é importante, que a mamãe se cuidar é importante, que se amar é muito importante. E isso vai criar meninas mais fortes, com autoestima legal, autoconfiantes, que a gente precisa muito disso, né?
especialmente as mulheres, eu falo porque eu tenho grupos de mulheres que eu atendo, né? E que eu vejo que é uma dificuldade. Muitas têm essa dificuldade de se valorizar, de se permitir ter seu tempo. Então, eu acho fundamental isso que você fez, manter. Achei muito importante. Então, parabéns por isso. E outra coisa aqui, alguém comentou aqui, ó, eu ajudo as duas a estudar simultaneamente, é uma loucura, não está funcionando dois no mesmo ambiente. Bom, de repente faz isso que a Su falou, separou cada uma no seu ambiente, e aí também seria legal, e eu vou depois pedir para você falar um pouquinho mais, Su, o que você fez, porque cada uma tem uma necessidade, né? Primeira coisa o estudo, gente, é responsabilidade da criança, não é tua. O que você precisa fazer nesse momento é ajudá-la a entender esse novo modelo, como ela vai conseguir aprender nesse novo modelo que não tem a professora na frente dela. E aí pode ser que ela tenha algumas dificuldades, você vai dar um suporte, vai orientar, e pode ser que isso seja mais no início. Depois que a criança se adaptou com esse modelo novo, ela consegue seguir sozinha. Não é você que tem que fazer a lição do seu filho. Ele tem essa responsabilidade, isso já é um grande aprendizado. Quem vai fazer o trabalho dele quando ele for adulto? Então, ele tem que entender que esse é o trabalho dele hoje, é a lição. Você pode dar suporte, você não vai fazer por ele. Mas é claro que talvez para as crianças menores tem uma necessidade maior para se adaptar, né? De repente não tem os amiguinhos mais por perto, não tem a professora, e fica muito diferente, precisa de mais ajuda. A Su passou por isso, né? Conta pra gente como você fez para lidar, para poder ajudar mais a sua filha, principalmente a Valen, né? Que é a menorzinha. Na quarta-feira, inclusive tem uma amiga aí, a Roberta, ela recebeu um pedido de socorro meu, porque eu falei, meu Deus, eu não tô vendo a Valentina se divertir, ela tá atolada na atividade e não tá legal, eu tenho que entender o que tá acontecendo. Isso é importante, a gente dividir com os outros, a gente não tem todas as respostas. A gente precisa buscar ajuda, assim, nos amigos, enfim, nos profissionais, como a Roberta também. E aí, depois de conversar com a Roberta e com a Bianca, que é uma amiga pedagoga, eu falei, opa, calma aí, preciso mudar a forma que ela está vivendo, porque é o que você falou, com a professora é uma outra situação, é um outro ambiente, é diferente. E eu não sou professora, eu sou a mãe dela. Eu nunca fiz lição para os meus filhos, mas eu não queria ela triste nesse momento, mas eu também não iria fazer para ela ou por ela atividade. Então, o que eu fiz? Como eu gosto de gravar vídeos e tudo mais, eu liguei meu celular e eu conversei com a Valentina através do celular de um vídeo, explicando para ela o que ela ia fazer no próximo dia. Então, quando ela acordou, depois que ela se organizou para fazer a lição, eu coloquei o celular na frente da cadeirinha dela e aí eu dei um bom dia para ela, dizendo mais ou menos assim, olha, hoje você vai conhecer o nosso município, você vai entender como é que ele funciona, quando ele surgiu, porque ele tem esse nome. Então eu fui trazendo o assunto de uma maneira muito mais natural e muito mãe, muito maternal mesmo, da maneira que ela realmente me conhece, não é como professora. E eu depositei toda a confiança que ela precisava, dizendo, olha, eu sei que você é capaz, que você vai conseguir, você vai sair com um monte de informação diferente, você vai conhecer mais sobre o nosso município sem sair de casa. E foi incrível. Eu gravei, inclusive, a reação dela. Foi lindo. Depois você vai postar no seu Insta, que o pessoal pode ir lá depois olhar tanto o planejamento, o planner que você fez para as meninas de programação, e pode ver esse vídeo. Gente, ficou a coisa mais linda. Eu assim, fiquei apaixonada. Achei uma sensibilidade tão grande da Su ter feito isso, entendendo qual estava sendo a dificuldade da filha. O que ela fez? Ela tornou isso mais interativo, fez de uma outra forma a explicação do conteúdo para facilitar o aprendizado, para criar essa empatia. E aí, a carinha dela, quando assistiu, até emociona, de tão linda que foi. Assim, ela fala, ai, eu adorei! E eu falo para ela assim no vídeo, você vai aprender uma palavra nova, o gentílico. Pega o seu caderninho de palavras novas e anota. Ela anotou. Então, ela estava interagindo comigo. Ela estava entendendo. Isso que eu percebi, você ia falando assim, você vai pegar agora os materiais, né? Porque a Su transformou a matéria, acho que era geografia, se eu não me engano, como se fosse fazer um bolo, né, Su? Aí tinha que ter os ingredientes. Você vai pegar os materiais. Ela olhava assim, tipo, já peguei, tá tudo aqui. Ela fazia aquela carinha e ia fazendo tudo que você estava comandando, né? Então, imagina, ela entrou na história. Ela estava com quantos anos mesmo, Su? 8 anos. 8 anos. Ainda tem esse lado mais lúdico, então ela entrou na história, né?
Foi muito lindo, gente. Coisa mais linda. E é uma ideia também. Depois vocês vão lá no Instagram da Su, é @su.luciano, né? Isso mesmo, Rô. E aí vocês vão vendo isso, tudo que ela está fazendo, que, puxa, que ideia linda. Foi muito bonito. Eu tenho certeza que isso só já vai marcar positivamente ela, emocionalmente, nessa fase de quarentena, ela ter tido essa forma de aprender diferente, né? Com a mãe. Nossa, que coisa linda. Então é importante, gente, eu sei que é o que a Roberta falou, cada criança tem uma idade. Eu vi que a Betânia, ela tem um bebê, ela tem um bebê, 2 anos é bebê, né? E ela tem 2 pets na casa dela, está todo mundo junto, tá sem assistente, e ela é uma executiva. E acabou de ser promovida para uma nova área. Então, ela tem a preocupação da entrega, né? De prover os resultados e tudo mais, e está nessa situação. O que eu posso dizer para você, Betânia, é que assim, as crianças em idades diferentes, elas têm necessidades diferentes. Então, a gente tem que entender essa necessidade e tentar trabalhar nesse paralelo. Porque, por exemplo, quando a Eduarda tinha 8 anos, ela não tinha essa sensibilidade, eu acho que ela não tem ainda, que a Valentina tem. Então, a Eduarda era muito mais evoluída nesse sentido, muito mais madura. Provavelmente não teria esse tipo de experiência que a Eduarda, teria outra experiência. Então, a gente tem que entender e ir devagarinho, sem pressa, porque a gente vai encontrar esse ponto de equilíbrio. E, de repente, eu sei que não é fácil, gente, eu não trabalho mais fora no mercado, né? Eu sei que não é fácil dar uma pausa de 15 minutinhos para, de repente, assistir um episódio de Peppa com o filho. Peppa porque cabe aí uns 2, 3 anos, as crianças pequeninas. Mas se permita fazer essa pausa. Se você, de repente, tiver um picolé na sua casa, se permita uma pausa de 10 minutos de chupar esse picolé com teu filho. Porque já vai aliviar aquela pressão que ele vai lá em você. Ah, eu quero isso. Ele não está entendendo que você está trabalhando. Eles não entendem. Eles não vão entender essas crianças de 4, 5 anos. Eles não têm essa maturidade. Então, a gente precisa respirar, ter calma, tudo vai dar certo. A Lázara mesmo comentou que o filho adora futebol, é jogador de futebol e quer jogar no apartamento e não tem condições. Então, de repente, quem sabe estabelecer um horário para jogar futebol com ele no celular. Jogar online. Se não tem um videogame, joga online. Mesmo futebol de botão, na mesa da cozinha, no chão. Então, a gente tem que pensar o que cada criança precisa, mesmo tendo um filho, 2 ou 3, sei lá quantos, porque todos eles são diferentes. Ontem eu me deparei numa outra situação. A Eduarda veio me dizer assim, tem que fazer de novo o trabalho do Van Gogh, pela 3ª vez. Todo ano tem que fazer isso. Eu vi que ela estava irritada. Aí eu falei assim, quem sabe se você mandar uma carta para o Van Gogh, falando para ele, dessa sua... você está de saco cheio, que de novo você vai ter falado do Van Gogh. Ela é interessante. Eu vou conversar com o Van Gogh. Ela fez uma carta incrível para o Van Gogh. E ele respondeu a carta dela. Ele deu um retorno para ela. Então, a gente tem que também estar com o ouvidinho atento. Porque o filho fala alguma coisa e a gente fica, não, vai lá ver na internet. Fala com o seu vô. Depois eu vejo. Então, coloca para funcionar. Eu sei que não é fácil. Mas, de repente, se você ativar, quando ele te falar que de novo tem que fazer o trabalho do Van Gogh, você vai ativar outra coisa aqui no seu cérebro, que está conectado com o seu coração e vai dar melhores alternativas para o seu filho. Porque ele vai ter que fazer o trabalho do Van Gogh de novo. Não tem jeito. Só que você pode dar um melhor caminho para ele. Porque ele vai te procurar. Você é o ponto de equilíbrio, você é o caminho, é o começo para o seu filho. Então, ele vai te procurar. E se ele está te procurando, é porque é em você que ele confia. Então, aproveita. E isso é bom, né? Porque também chega uma fase, uma certa idade, mais adolescente, que eles já não fazem o contrário, eles se afastam. E é normal. Perto dos 13, 14 anos, é normal a criança, o adolescente, se fechar um pouco no seu ambiente, mas se ele teve essa base antes, esse envolvimento com a família antes, é muito saudável, porque quando ele se fechar no mundo dele, ele já tem valores bem definidos, ele sabe que pode contar com os pais se ele precisar. Então, diante de todos aqueles conflitos que vão passando na mente,
ele vai sentir que em algum momento, se ele precisar, ele pode falar. Mas se não ocorreu essa abertura antes, se antes não houve esse envolvimento da família, esse senso de time que a gente está falando aqui, de todo mundo junto, fica mais difícil. Ele não vai ter essa abertura. E no momento que ele mais precisa, que é quando vem os conflitos, mudam os hormônios, isso naturalmente mexe com a mente do adolescente, fica muito difícil ele se abrir. Então vejam que isso também é uma oportunidade de construir, né? E eu também queria deixar um recado aqui importante, que é o seguinte para as mães. Acima de tudo, pensem o seguinte, não é preciso que você faça tudo com perfeição nesse momento. Esse momento, ele realmente exige muito para pessoas como o caso que a Su contou, que, poxa, a pessoa acabou de ter uma promoção, precisa dar conta do trabalho, tudo, e mais da casa. Eu sei que para mulheres que têm a vida profissional muito ativa, às vezes é bem difícil, em muitas casas hoje em dia também, a mulher é quem provê financeiramente, ou a maior parte, né? Então existe um grau de responsabilidade, assim, maior ainda, né, de, puxa, eu preciso dar conta disso. Mas, entenda assim, você não precisa ser super mulher, você não precisa fazer tudo perfeito, faça o que é possível. O que é possível para hoje? Vamos lidar com o que é possível. Estabelecer uma rotina, que é o que nós estamos sugerindo aqui, essa programação, vai facilitar a sua vida. Vai te dar trabalho no primeiro dia, depois vai facilitar. Nesse primeiro dia deu trabalho, mas você já envolveu a sua família, os seus filhos, dependendo da idade, você conseguiu organizar. Organizou, isso vai facilitar porque vai ser uma programação que nos dias seguintes você sabe que horas cada coisa vai acontecer, os filhos também, e que você vai, a partir disso, dizer assim, dentro dessa minha programação, o que é possível para hoje? O que eu posso entregar hoje? Tanto no meu trabalho quanto na minha família, né? Eu posso fazer meu trabalho ficar absolutamente impecável, eu posso fazer um bom trabalho para hoje. Depois amanhã eu tento compensar, ou quando passar essa quarentena. E para minha casa, para os meus filhos? Hoje eu consigo sentar e ficar brincando muito com eles. Puxa, hoje não, porque o trabalho está me exigindo mais. Então, pelo menos chupar um sorvete com eles eu posso, são 10 minutos. Ou eu posso lavar a louça junto, porque a gente